Bom dia, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Tem um ditado popular que diz assim: errar é humano. Esse ditado não está correto, porque o pecado não faz parte da natureza humana, tendo em vista que Deus criou o homem, Adão e Eva, muito bons. Eles não tinham pecado. Portanto, errar não é um elemento da natureza humana. Todavia, esse ditado mostra que há uma consciência nas pessoas de que o pecado passou a fazer parte da vida humana depois da queda de Adão e Eva. Por isso que errar se tornou como se fosse parte da natureza, mesmo sem ser. Então, Salmo 32 é um salmo em que Davi está confessando os pecados e nos ensinando a confessar os pecados. E, versículo de 3 a 5, ele nos conta um pouco até de sua experiência nessa questão da confissão de pecados. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e as minhas iniquidades não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi, um homem de Deus, teve muitas falhas, muitos pecados, como nós vamos encontrar em outros homens também. E ele conta que, por algum momento e alguma razão, ele ocultou os seus pecados diante do Senhor. É claro que ele não está dizendo que Deus não sabia. Muito pelo contrário, era exatamente o fato de que Deus sabia que ele havia pecado, que Deus estava então pressionando para confessar. Mas por que Deus pressionava a confessar? Primeiro, porque ao dizer ou fingir ou tratar o pecado como se ele não existisse, Davi estaria mentindo, estaria fingindo não ter pecado quando tem pecado. Não é a verdade. E Deus é o Deus da verdade. Então, Deus pressiona Davi para falar a verdade para ele. O relacionamento do povo de Deus com Deus tem que ser um relacionamento baseado na verdade, sempre na verdade. De tal modo que ele e o Senhor, ou seja, o povo de Deus e o Senhor, possam ter um relacionamento que seja verdadeiramente sólido e agradável a Deus, porque Deus é o Deus da verdade, não e jamais o Deus da mentira. Deus sempre se alegra com a verdade, mas nunca se regozija-se com a mentira. Ele precisava falar a verdade. O que foi que aconteceu? Ele precisava contar. Houve um pecado. E Davi precisava dizer, confessar a Deus esse pecado. Outra questão, mais importante ainda, é que Deus é um Deus santíssimo. E a não confissão de pecados de Davi, ao ter afrontado a Deus com o seu pecado, seria uma forma de desprezo a Deus. Veja, se alguém fizer um mal a você e não for depois confessar, reconhecer que fez um mal a você, você se sentirá duplamente ofendido. Primeiro, pela maldade que fizeram a você, sem você ter feito mal à pessoa. Segundo, porque a pessoa despreza que você foi ofendido. Então, o desprezo, não reconhecendo o erro, não contando que está consciente de que errou e arrependido, mostra duas vezes que a pessoa não está preocupada com aquilo que você pensa, que você sente com você. Então, quando Davi não contou o pecado a Deus, ele desprezou a santidade ofendida. A santidade de Deus foi ofendida, porque Davi pecou contra o Senhor. E assim é quando qualquer homem peca contra Deus. Então Deus pressiona. Então observe que Deus é o Deus da verdade e Davi precisava ter um relacionamento verdadeiro com Deus, não um relacionamento fingido. Em nossa geração, as pessoas estão acostumadas a relacionamentos fingidos. Elas sorriem na frente, fingindo que está tudo bem, quando não está. Elas falam bem na frente e depois falam mal por trás, porque elas se acostumaram ao fingimento.
As pessoas se acostumaram a um relacionamento superficial e fingido, em que a verdade não importa. Por isso que elas dificilmente, muito raramente, confessarão seus pecados umas às outras, porque tudo que importa é a aparência. Mas Deus não se agrada disso, porque Deus não é o Deus da mentira. Toda mentira procede do diabo, disse o Senhor Jesus à sua geração no Evangelho segundo João. Deus é o Deus da verdade. Então todo relacionamento com Deus tem que ser verdadeiro. Tem que ser um relacionamento baseado na verdade, em que haja transparência, em que há confissão de pecado quando há pecado, em que há um reconhecimento daquilo que é a verdade, para que Deus seja glorificado na verdade e para que o relacionamento seja baseado, portanto, na verdade. Então Deus pressiona. Ele pressiona Davi para que Davi conte os seus pecados. Ele diz que a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Deus estava pressionando. É interessante o que nos diz Hebreus capítulo 12, versículo de 4 ao versículo 7, sobre como Deus trata os seus filhos com a questão do pecado. Ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, você não tem lutado o suficiente. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Veja que Hebreus diz que Deus corrige a seus filhos para que esses filhos eles confessem seus pecados. Essa é a ideia, veja. Davi experimentou isso. Davi experimentou Deus corrigindo, fazendo com que ele reconheça que errou, para que o relacionamento de Deus com Davi fosse baseado na verdade e fosse um relacionamento santo, para que o relacionamento entre Davi e o Senhor fosse um relacionamento agradável a Deus. E a mão de Deus estava pesando. Pesando, não porque Deus queria destruir Davi. Pesando, não porque Deus queria acabar com Davi. Porque Deus amava Davi. Deus tratava Davi como filho. Lembre-se que a cruz do Calvário é uma manifestação do amor de Deus também. Além da justiça, além da santidade, além da gravidade do pecado. De forma que Deus estava pressionando Davi a confessar os seus pecados. Deus tem pressionado você a confessar o pecado? Ele não quer destruir seus filhos, ele quer corrigir, disciplinar. Como um bom pai que, quando quer corrigir, disciplinar seus filhos, ele o faz para o bem deles, para que eles venham a fazer o que é bom e agradável. Então, Deus opera em nós da mesma forma. E diz Davi que quando ele reconheceu, quando ele finalmente diz assim, eu reconheço, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, como ele vai dizer em outro momento, no Salmo 51. Quando Davi reconhece diante do Senhor o pecado e confessa ao Senhor o pecado, ele diz que Deus o trata com misericórdia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pronto. Problema resolvido. Olha que coisa fantástica. Deus não estava querendo destruir Davi. Deus estava querendo corrigir Davi e fazê-lo ter um relacionamento com Deus baseado na verdade, em que Deus ia olhar para Davi e ver que Davi seria sincero com ele todo o tempo. De forma que Deus não está interessado em sorrisos aparentes, como tanto é comum no meio da sociedade. Deus não estava interessado em um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo e verdadeiro, em que a santidade de Deus é honrada, em que a santidade de Deus é reconhecida. Portanto, se você quer ter um relacionamento com o Senhor, sempre confesse seus pecados, sempre reconheça, porque Deus sabe. Não pense que Deus vai deixar de saber porque você não confessou. E é exatamente por ele saber que ele pressiona, que ele corrige, que ele vai obrigando-nos a confessar diante do Senhor. Então, para que tenhamos um relacionamento em Cristo Jesus de forma agradável a Deus, é necessário que ele seja verdadeiro. Sempre confesse seus pecados, sempre coloque diante de Deus.
honre a santidade do Senhor e tenha um relacionamento profundo, um relacionamento baseado na verdade, porque é esse o relacionamento que agrada a Deus, e são a esses que Deus perdoa por meio da justiça de Jesus Cristo que morreu por nossos pecados. Então, sempre confesse seus pecados ao Senhor, para o louvor e a glória daquele que nos justificou. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, agradecemos porque o Senhor é aquele que perdoa pecados. E o Senhor, para que nós venhamos a te glorificar com a vida, sempre nos conduz à confissão verdadeira e sincera. Ajuda teu povo a ter um relacionamento verdadeiro e sincero contigo. Um relacionamento que honre a tua santidade, de forma que nós possamos estar sempre confessando nossas faltas ao Senhor. Ajuda-nos, inclusive, a ter este relacionamento verdadeiro como um modelo, para que nossos relacionamentos pessoais possam ser relacionamentos igualmente verdadeiros, relacionamentos não aparentes, mas relacionamentos que o Senhor mesmo se agrade, que o Senhor mesmo aprove. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.